Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa reflexão, nossa pequena devocional, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 13, os versículos 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. E disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Glória a Deus. É assim a palavra do Senhor. Estamos passando momentos difíceis. A igreja está um pouco acuada, um pouco guardada. E me veio esta reflexão na leitura desse capítulo 13 de Reis, 2 Reis. E o que nós podemos aprender nesta passagem lida, dos versículos 14 ao 19, que sempre que o Senhor nos ensina algo relacionado com a sua obra ou o seu reino, em seguida, logo em seguida, Ele permite, e sempre isso acontece, Ele sempre permite que nós sejamos provados. E por que Ele faz isso? Para ver se aprendemos a lição que Ele nos ensinou. O Senhor, Ele nos envolve em circunstâncias muitas vezes desagradáveis, desconfortáveis, que no nosso entender nós não entendemos, na verdade, e chegamos ao ponto até mesmo de errar, perguntando por quê. Deus faz isso para avaliar a nossa atitude diante dessas circunstâncias. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele não se preocupa como nós estamos sofrendo. Deus, Ele não se preocupa pela causa do nosso sofrimento. Mas Deus, Ele observa a nossa atitude diante dEle. Eu sei que muitas pessoas vão ignorar o que eu estou falando e dizer que Deus não se preocupa com o nosso sofrimento e nem com a causa do sofrimento, mas com a atitude que nós tomamos diante delas. Eu quero lhe dizer que quando nós nos comportamos de acordo com as lições ensinadas, dos porquês desse sofrimento, dessas tribulações, nós permanecemos em pé e nós somos edificados. Mas quando o contrário acontece, quando nós não reagimos conforme os ensinamentos dados por Deus, quando nós reagimos conforme a nossa razão e não perseveramos em agir de acordo com as revelações do Senhor, a probabilidade, e eu digo com toda certeza, nós seremos derrotados.
e não vamos atingir o propósito do Senhor. Nós não vamos realizar ou exercer a vontade do Senhor nessas vidas. Deus sempre age assim conosco. Deus, ele sempre vai agir desta forma com o seu povo. Logo depois de uma grande bênção, vem sempre um momento de provação, para ver ou para sermos provados se realmente aprendemos as lições, e também para que aprendamos a viver pela fé, e também para que possamos perseverar quando estivermos cruzando um deserto. E quem nunca passou por um deserto? Nós vemos aqui no texto proposto que Eliseu estava à morte, à beira da morte. Então o rei Joás, ele foi visitá-lo. Chorou muito ao ver aquela situação, a perda iminente do servo de Deus, que era porta-voz naqueles dias, que era porta-voz de Deus. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então ele disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a mão do arco. Ele obedeceu todos as instruções do profeta. E quando ele fez aquilo, quando ele obedeceu, ele disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afecas até os consumir. O que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós podemos retirar desta passagem? É que o Senhor nunca nos manda fazer algo. Nunca nos manda fazer algo sem antes nos ensinar como fazer. Ele sempre nos ensina a lidar com aquela situação. Então, nós precisamos aprender a conhecer bem a revelação. E nós precisamos usá-la. Deus usa a mão em ministérios para nos adestrar, para nos guiar, para nos orientar em direção ao seu objetivo. Deus sempre nos orienta. Veja um detalhe: Ele mandou apontar para o Oriente. É a direção do sol. Deus sempre vai nos direcionar em direção à luz. Deus sempre vai nos direcionar em direção à sua revelação. Deus sempre vai nos direcionar em direção a Jesus. Todo o propósito do Senhor é sempre nos levar para a eternidade junto com Ele. Tudo que Deus faz, todo o propósito, tudo que acontece conosco, se estamos sofrendo, se estamos passando por dificuldade, se estamos no deserto, nós podemos estar em momentos de angústias, em momentos de desespero, mas nós precisamos entender que Deus está nos conduzindo para próximos a Ele. E Ele continua dizendo: toma as flechas. E o texto diz que Ele as tomou. Então disse o rei de Israel. Ele fala, o profeta fala ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele aferiu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus diz assim:
indignado contra ele, né? 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até o consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Deus, ele tem feito tantas promessas e vitórias ao povo dele, mas para alcançarmos, nós precisamos confiar, nós precisamos perseverar no Senhor, nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos com Ele. Em Mateus 28 diz que Ele estará conosco, é que nós deveríamos ensinar tudo aquilo que Ele nos tem falado. Deus tem nos ensinado a cada dia, Jesus tem ensinado, Ele tem enviado o homem de Deus a nos ensinar algo, grandes lições, desertos que temos passado, dificuldades que temos passado, vitórias que temos obtido graças ao Senhor. Nós precisamos colocar em prática os nossos conhecimentos, as nossas práticas, a nossa vida, porque nada pode ser alcançado através do comodismo. Nada vai ser alcançado se você ficar na sua rede em casa, com a boca escancarada, assim como Raul Seixas diz, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nada vai ser alcançado. Por quê? Porque sempre vai haver inimigos vindo contra você, e eles só serão derrotados se perseverarmos na batalha até serem destruídos. A promessa do Senhor, ela é real. Lembre-se que Deus não é homem para que minta, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A promessa do Senhor é real, mas a vitória só será concretizada em nossas vidas mediante a nossa perseverança, mediante a nossa insistência, mediante a nossa fidelidade ao Senhor. Eu quero finalizar essa pequena devocional lhe dizendo que a igreja tem sido abençoada. Eu tenho visto, percebido, notado grandes pessoas sendo abençoadas, líderes sendo abençoados, pessoas obtendo vitórias. Mas o que nós vemos também é que as provas sempre vão estar presentes. E se nós esmorecermos, se nós começarmos a olhar somente para essas dificuldades, nós seremos derrotados. Mas se, no contrário, nós confiarmos no Senhor e nos apegarmos às suas revelações, e se perseverarmos nisso a cada dia, a cada batalha, a cada luta, a cada vitória, nós iremos chegar lá. Mas se nós não olharmos para isso, nós seremos totalmente destruídos. Eu quero finalizar com um versículo muito conhecido em Hebreus 10:38, que diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente.